Fala, predestinados em Cristo. Boa noite, galera. É sempre um prazer poder gravar esses vídeos falando da grandeza de Deus para vocês. Cara, hoje eu quero ler com vocês aí a epístola do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, tá? E compartilhar alguns pontos bem significativos dos 7 versículos desse prefácio aí escrito por Paulo no capítulo 1, tá? Do verso 1 ao 7. Apenas a título introdutório, eu quero que você fique ciente que a epístola aos Romanos, ela praticamente foi escrita por Paulo, isso não é novidade para ninguém, por volta ali dos anos 55 ao 57 depois de Cristo. Essa carta ela foi enviada à igreja em Roma, justamente uma igreja que era composta por um contexto muito diverso, de judeus e gentios, de ricos e pobres, escravos e livres. O objetivo principal de Paulo literalmente era escrever essa carta aí e apresentar em resumo completo o Evangelho, fundamentando a doutrina da justificação pela fé na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então vamos analisar os primeiros 7 versículos aí desse livro de Romanos para podermos compreender o contexto histórico e teológico por trás desse lindo texto. Tá? O interessante é que no versículo 1, se tu ler comigo, tu vai ver que Paulo já chega se apresentando como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O versículo inicial, Paulo já se identifica como autor da carta e apresenta sua posição de servo de Jesus Cristo e também apóstolo, o que ressalta sua autoridade e o chamado especial que ele recebeu para ser mensageiro de Deus e proclamar o Evangelho. Vale notar também, cara, que Paulo destaca o seu papel como separado para o Evangelho de Deus, o que dá a entender e significa que sua vida foi consagrada a esse propósito de propagar a mensagem salvífica aí de Deus por meio da pessoa de Cristo. Quando tu vai para o verso 2, tu vê o qual antes havia prometido por seus profetas nas Santas Escrituras. Paulo já diz que o Evangelho não é algo novo, nem dele, invenção dele ou desconhecido, mas que já tinha sido profetizado desde os tempos antigos nos escritos sagrados, lá pelos profetas do Antigo Testamento, o que ressalta a continuidade, cara, e a coerência da mensagem divina nessa carta ao longo da história da redenção. Porque no verso 3 ele diz assim, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ali Paulo já destaca a carne o cerne do Evangelho, tá? O Filho de Deus, Jesus Cristo, ao mencionar que ele nasceu da descendência do rei Davi, segundo a carne, Paulo aponta para a humanidade de Cristo e ele veio à terra como um descendente legítimo do rei Davi, tá? Justamente para assim se cumprir as promessas messiânicas que estava dito lá no Antigo Testamento. Olha o que o verso 4 diz, e que com poder foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo através da ressurreição. Jesus foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, cara. Isso significa que, embora ele sempre tenha sido Filho de Deus, a ressurreição validou a sua identidade divina e literalmente estabeleceu a sua autoridade como Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, cara. A ressurreição é uma evidência suprema de poder da parte de Deus e de muita veracidade do Evangelho. Porque o verso 5 ele já vai dizer assim, ó, por quem recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo aqui está destacando, tanto ele como os outros apóstolos receberam graça e apostolado por meio de Jesus Cristo, tá? Então essa graça se refere ao chamado e à comissão que receberam para levar o evangelho às nações, especialmente ali aos gentios. O objetivo principal era literalmente levar as pessoas a uma obediência por meio da fé, ou seja, a crerem em Jesus como Senhor e Salvador, independente aí da sua origem, da sua étnica, da sua cor, credo e raça, tá? O versículo 6 vem dizer que entre os quais sois também vós chamado para seres de Jesus Cristo. Aqui Paulo já se dirige especificamente aos destinatários da carta, os cristãos em Roma. E ele está enfatizando que eles também foram chamados, cara, para pertencer a Jesus Cristo. Isto é, literalmente, para serem seus seguidores e discípulos. O último versículo para compartilhar diz que a todos, mas a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos,
Graça e paz a Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já conclui esta sessão inicial aí do seu prefácio dirigindo literalmente uma saudação aos cristãos em Roma, tá? Ele os chama de amados de Deus e chamados santos, enfatizando literalmente a identidade deles como filhos amados de Deus e pessoas separadas para o próprio Deus. Então a bênção de graça e paz, ela é invocada sobre eles, reforçando a importância da graça divina, cara, e da paz que vem de Jesus Cristo, tá? Nesses 7 versículos iniciais aí da Epístola aos Romanos, Paulo estabelece a base teológica, cara, para a carta dele, para a carta que ele escreveu a essa igreja em Roma, enfatizando o evangelho de Jesus Cristo, a sua identidade divina e a importância da fé para a salvação. Ele literalmente se identifica como apóstolo e apresenta a sua missão, que é compartilhar a mensagem de Deus com os judeus e os gentios. Tá? Então a mensagem central é literalmente a graça de Deus oferecida através de Jesus Cristo para a salvação daqueles que creem. Esse é o ponto forte desses 7 versículos, tornando-se ali herdeiros da vida eterna e pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Essa carta ela literalmente continua a desenvolver uma exposição muito profunda e abrangente lá do Evangelho, abordando aí questões muito cruciais de pecado, justiça e fé, reconciliação, vida cristã e até mesmo esperança em Cristo, tá? Que é o principal. Então, meus amados, fiquem ligados, tá? Muito obrigado por assistirem ao vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação aí, deixe seu like, beleza? Aqui você continua sendo convidado a glorificar a Deus e a edificar-se em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês.